Os soldados da União estavam do outro lado até que mais soldados da União apareceram atrás deles. E o massacre aqui foi simplesmente terrível. A equipe chegou aqui pouco depois. E se você olhar para trás, poderá ver uma das fotos famosas que eles tiraram. Imagine o campo de batalha mergulhado no caos. De um lado, soldados da União resistiam desesperadamente sob uma chuva de chumbo, enquanto, no horizonte, o reforço surgia como uma muralha de ferro atrás das linhas inimigas. O que se seguiu foi um cenário de devastação absoluta, um massacre que as palavras mal conseguem descrever. Pouco tempo depois, uma equipe de documentação chegou ao local para registrar os vestígios da carnificina. Se você olhar atentamente para os registros daquela época, verá fotografias que se tornaram ícones de uma era. Mas e se eu te dissesse que uma dessas imagens guarda um segredo capaz de despedaçar tudo o que você aprendeu nos livros de história? Como um entusiasta por mistérios do passado, acabei tropeçando em um relatório perturbador sobre uma fotografia específica da Guerra Civil Americana que desafia as leis da física e da cronologia. Tudo começou em um sótão sufocado pela poeira, dentro de um baú que não via a luz do dia há mais de um século. Quando especialistas analisaram o achado, o que parecia ser apenas uma relíquia antiga se tornou um enigma impossível. Ao darem zoom nos detalhes, o impossível saltou aos olhos. Rostos que não deveriam estar lá e uma tecnologia que parece ter vindo de décadas no futuro. Entre figuras históricas monumentais como Abraham Lincoln e o General Grant, havia um homem silencioso, posicionado estrategicamente no centro da imagem. Ele nunca deveria ter sido visto. Quem era esse indivíduo sem nome? Por que o presidente mais vigiado da história confiava tanto nele? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na fotografia que abalou os alicerces da historiografia moderna, deixando arquivistas em choque e revelando uma conspiração ocultada por mais de 100 anos. O que você está prestes a presenciar não é apenas um retrato antigo, é um legado que foi enterrado vivo. É a prova física de algo que, teoricamente, não poderia existir. O mistério começou com um velho baú de couro, com fivelas de latão corroídas pelo tempo, esquecido no sótão da família de Clary Donovan. Ela não pretendia desenterrar segredos naquele dia, era apenas uma tarde comum de limpeza e organização, procurando talvez algumas antiguidades para restaurar. No entanto, o que ela retirou daquela escuridão foi algo que nenhum leiloeiro ou historiador saberia precificar. Dentro do compartimento secreto do baú, entre títulos ferroviários sem valor, luvas de renda desbotadas e cartas cujas tintas já haviam se rendido à umidade, Clary sentiu algo sólido. Era um álbum de fotografias com a lombada quebrada e as bordas das páginas curvadas como folhas secas de outono. A maioria das fotos seguia o padrão rígido do século XIX, poses congeladas, olhares vazios e aquele tom sépia característico. Mas, quase no final do álbum, uma imagem única estava protegida por uma camada de papel encerado. Ela era diferente. Tinha um peso físico maior, um papel mais denso e um aroma peculiar que misturava tabaco antigo e um adesivo químico desconhecido. Apenas quando a poeira baixou e o silêncio tomou conta da casa, Clary teve coragem de remover a proteção. O que ela viu a fez perder o fôlego. Com uma nitidez assustadora, Abraham Lincoln aparecia em destaque, usando seu icônico casaco preto e a cartola levemente inclinada para refletir a luz solar. Ao seu redor, oficiais de alta patente da União, como os generais Ulysses S. Grant e George Meade, pareciam imersos em uma conversa estratégica, com seus sabres desembainhados ao lado. Mas não foram os generais que fizeram as mãos de Clary tremerem. Foi a cor. Não era uma pintura feita à mão ou um retoque posterior. A foto exibia cores vibrantes e naturais. O azul profundo dos uniformes, o marrom desgastado das botas de couro, a textura da madeira da cadeira e até as dobras no terno preto de Lincoln capturando a luz ambiente. Parecia uma fotografia tirada com uma câmera moderna, mas disfarçada de relíquia de 1865. O problema é que a fotografia colorida era tecnicamente impossível naquele ano. Ciente de que tinha algo perigoso em mãos, Clary procurou o professor George Kramer, uma autoridade máxima em fotografia de guerra. Ao ver o item, o professor ficou pálido. Suas mãos, acostumadas a manipular documentos raros, começaram a tremer visivelmente. Ele exigiu saber cada detalhe da origem do baú. Quando ele analisou a textura do papel, soltou uma frase que gelou o sangue de Clary. Isso é uma impressão de prata e albumina original da década de 1860. Não existe explicação científica para ela manter pigmentos de cor dessa forma. Quando questionado se era uma fraude, Kramer respondeu com a voz embargada: "Não é um falso. E é exatamente isso que me apavora." A imagem foi levada para os laboratórios da Sociedade Histórica de Nova York. Sob equipamentos forenses de alta resolução, a verdade ficou ainda mais bizarra. Os pigmentos não estavam na superfície. Eles faziam parte da estrutura química do papel, um processo que lembra o Kodachome, mas que surgiu décadas antes da invenção oficial. O scanner confirmou corantes orgânicos e uma fotoquímica datada precisamente de meados de 1860. Aquilo violava as leis da ciência e da própria linha do tempo.
Enquanto os cientistas discutiam a química, Clary focava no homem misterioso entre Lincoln e Grant. Ele não constava em nenhum arquivo oficial ou lista de oficiais da Guerra Civil. Era uma figura esguia, sem insígnias de patente, mas com um olhar focado e estável, como se soubesse exatamente qual era o seu papel ali. Clary sentiu um estalo de reconhecimento. Ela já tinha visto aquele rosto, mas não em livros de história. Ela buscou uma foto de 1912 do seu próprio arquivo familiar. Um homem idoso em frente a um celeiro. O maxilar, as orelhas, a inclinação das sobrancelhas, era a mesma pessoa. "Este é o meu trisavô", sussurrou ela. O professor Kramer ficou atônito. William Donovan era o nome dele. Nos registros oficiais, ele aparecia apenas como um médico de combate do 104º de Infantaria de Nova York, com uma nota final sinistra, desaparecido em combate em 6 de abril de 1865. Apenas 3 dias antes da rendição final da guerra. Se ele desapareceu no dia 6, como poderia estar posicionado ao lado do presidente no dia 9, em uma foto que nem deveria existir? Não existem fotos confirmadas de Lincoln em Appomattox, apenas esboços. Esta imagem mudaria tudo. O silêncio em torno de Donovan não parecia ser um esquecimento histórico, mas algo construído. Uma remoção deliberada de sua existência dos registros oficiais. Clary então se lembrou de uma carta amarelada que seu avô guardava, escrita por William décadas depois da guerra. Uma única frase agora queimava em sua mente: "Se você encontrar a fotografia com a cadeira, queime-a." Ela nunca foi feita para ser guardada. O perigo era palpável. William Donovan não era apenas um médico. Ele fazia parte de uma rede oculta, um fantasma que operava nas sombras do comando de Lincoln. Por que um homem declarado desaparecido estaria no epicentro do poder americano? A resposta estava escondida em um memorando secreto que o professor Kramer acabará de encontrar nos arquivos mais profundos do Departamento de Guerra, contendo apenas uma instrução codificada. WD movido para posto de sombra conforme solicitado por Al. Não registrar. Nenhuma arma deve ser sacada, a menos que seja estritamente necessário. Clary piscou, relendo aquela frase seca em um documento oficial. "O que significa WD?" ela perguntou com a voz trêmula. O professor Kramer, sem tirar os olhos da tela, respondeu: "Departamento de Guerra." "E esse Al que assina a ordem. Só pode ser Abraham Lincoln." Era o codinome que seus confidentes mais próximos usavam em comunicações que não deveriam deixar rastro. O silêncio que se seguiu no laboratório foi ensurdecedor. O que começou como uma foto curiosa em um baú de família acabava de se conectar a um documento oficial que sugeria algo que nenhum historiador jamais ousou admitir. Nos seus últimos e mais sombrios dias, Lincoln pode ter arquitetado uma unidade fantasma. Um esquadrão de elite operando completamente fora da hierarquia militar pública, longe dos olhos de generais e políticos. E William Donovan era uma das peças fundamentais desse tabuleiro invisível. À medida que Clary e Kramer escavavam os arquivos, outra peça do quebra-cabeça surgiu, um diário de campo que mencionava escoltas temporárias designadas para movimentações sensíveis entre zonas de comando. Esses homens eram invisíveis. Eles não usavam medalhas, não possuíam documentos de identidade e não constavam em folhas de pagamento. Suas únicas instruções eram observar em silêncio, relatar o que ninguém mais via e proteger figura-chave, incluindo o próprio presidente. Clary sentiu um calafrio. "Você está dizendo que Lincoln construiu seu próprio serviço secreto particular? Uma equipe que respondia apenas a ele?" Kramer assentiu, absorto. Sempre houve boatos sobre uma rede de olhos e ouvidos de Lincoln, mas nada tão palpável quanto isso. Mas a prova definitiva não veio de um papel, mas do tecido da própria história. Elsa, a especialista em imagem forense, congelou enquanto ajustava o zoom no casaco de Donovan na fotografia colorida. "Tem algo aqui", disse ela, apontando para a gola do uniforme. Escondido sob a dobra da lapela, quase imperceptível ao olho nu, havia um pequeno emblema meticulosamente costurado. Estava gasto, desbotado pelo tempo, mas as letras eram claras: PEC. Kramer inclinou-se tanto que quase tocou a tela. Comitê de Escolta Presidencial. O rosto de Elsa perdeu a cor instantaneamente. Isso não existe nos registros oficiais." "Não oficialmente", retrucou Kramer. "Mas existem menções codificadas em diários pessoais de assistentes de Lincoln." A teoria era de que, perto do fim da guerra, Lincoln já não confiava plenamente em seu gabinete. Ele precisava de fantasmas. Pessoas como William Donovan, que foram arrancadas de seus regimentos e dadas como desaparecidas para que pudessem operar nas sombras, colados ao lado do homem mais poderoso da América. Mas se Donovan era um protetor de elite, por que ele foi deixado no mais completo esquecimento? E por que aquela cadeira vazia na foto parecia tão deliberada? Kramer esfregou os olhos, exausto. Lincoln sabia que a guerra estava terminando, mas a paz era um fio de navalha prestes a romper. Ele precisava de pessoas em quem pudesse confiar a própria vida no último segundo.
Aquela cadeira vazia não era um erro de composição, era um espaço reservado para o perigo, um posto de guarda disfarçado de mobília. No entanto, o mistério estava longe de ser apenas uma questão de segurança militar. Sob o emblema PEC, escondido nas profundezas da lã escura do casaco, Elsa descobriu algo que mudaria o tom da investigação de misterioso para aterrorizante. Não era apenas uma costura de reparo. Era uma mensagem cifrada, bordada com uma linha apenas um tom mais clara que o tecido, projetada para ser lida apenas por quem soubesse onde procurar. As palavras saltaram da tela, enviando um choque elétrico pela espinha de todos na sala. Alvo verificado. Permanecer até 14 de abril. O tempo pareceu parar. 14 de abril de 1865. A data exata em que Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth no Teatro Ford. Clary deu um passo atrás, lutando para respirar. Você está dizendo que ele sabia? Que ele estava lá para evitar isso? Ninguém respondeu. Kramer encarava a tela como se estivesse tentando reescrever o passado com o olhar. Alvo verificado não é linguagem de patrulha médica. É linguagem de missão de inteligência. Permanecer até 14 de abril sugere uma contagem regressiva, não um local de vigia. Donovan não estava apenas perto de Lincoln. Ele era a última linha de defesa em uma missão com data de validade. Ou, pior ainda, ele pode ter sido a testemunha silenciosa de uma conspiração que se materializou segundos antes que ele pudesse agir. O que William Donovan viu naquela noite? E por que ele foi obrigado a carregar esse segredo até o túmulo, escondido em uma foto que nunca deveria ter sido revelada? De repente, o fato de William Donovan ter evaporado dos registros oficiais deixou de parecer uma tragédia. Não era um erro burocrático, era uma operação de limpeza de rastros. Clary relembrou o aviso sombrio na carta de seu antepassado: se você encontrar a foto com a cadeira, queime-a. Agora, o peso daquelas palavras era insuportável. Aquela fotografia não era apenas um registro de presença, era prova material de que ele sabia o que estava por vir. Era o testemunho silencioso de um alerta prévio, talvez, de uma falha angustiante em impedir o pior. O que torna essa descoberta ainda mais perturbadora é o fator cronológico. O memorando do Departamento de Guerra confirmava que Donovan foi transferido para o posto de sombra apenas 3 dias antes da rendição em Appomattox, em 9 de abril. Aquela imagem o capturou exatamente no meio de sua missão secreta, vivo, vigilante e com ordens explícitas de permanecer no posto até o fatídico 14 de abril. Depois disso, o rastro esfria completamente. Não existe uma única linha sobre ele em nenhum arquivo subsequente. Ele deveria ter impedido o assassinato, sussurrou Clary, com a voz embargada. O professor Kramer permaneceu em silêncio. No tabuleiro da história, as possibilidades são infinitas e cruéis. Talvez Donovan tivesse os meios para frustrar o plano de Buffy, mas não teve a oportunidade. Talvez ele estivesse aguardando ordens que foram interceptadas. Ou, em uma hipótese ainda mais sombria, talvez ele tenha sido removido do caminho antes que pudesse agir. O que é inegável é que alguém costurou aquela mensagem em seu casaco. Ele partiu sabendo exatamente o que estava para acontecer, deixando aquele rastro como uma migalha de pão para o futuro, caso tudo desse errado. Mas a tecnologia da foto ainda desafiava a lógica. Enquanto as discussões se concentravam nos rostos de Lincoln e Grant, Elsa, a especialista forense, voltou sua atenção para a própria natureza física da imagem. Padrões de fotografia da Guerra Civil eram estritamente preto e branco. A cor era uma teoria que só ganharia força décadas depois. Como aquela relíquia exibia tons tão vivos? Ao isolar os dados de pigmentação por meio de escaneamento espectral, Elsa descobriu algo que mudou o patamar do mistério. Não é uma pintura sobre a foto, explicou ela. Esses pigmentos foram assados na emulsão no momento do desenvolvimento. Era quimicamente impossível para o papel da década de 1860 aceitar corantes cromogênicos. No entanto, a análise revelou camadas de goma arábica e pigmentos orgânicos, como beterraba e índigo, misturados com compostos reativos a óleo. Era um protótipo experimental híbrido, complexo demais para o público da época e delicado demais para ser replicado. A peça final do quebra-cabeça surgiu em um diário esquecido de 1866, pertencente a um assistente de Timothy O'Sullivan, o lendário fotógrafo da guerra. A entrada dizia: o presidente solicitou uma placa cromática única para sua imagem de legado. Não haverá demonstração pública. O desenvolvimento privado é recomendado. Lincoln não era um homem movido pela vaidade, mas era obcecado pela preservação do que era essencial. Ele encomendou um experimento visual que sobrevivesse à erosão do tempo. Não como propaganda, mas como uma cápsula do tempo para gerações futuras. E quem melhor para carregar esse segredo do que alguém que não existia nos livros? William Donovan não era apenas um guarda-costas, ele era o guardião de algo maior. E a prova definitiva veio em uma carta dobrada no forro do álbum, assinada simplesmente como Al. Kramer, usando luvas, leu as palavras escritas pela mão de Abraham Lincoln.
Meu querido William, se nada mais sair desta guerra, ela nos ensina que a verdade raramente interessa àqueles que mais precisam dela. Você foi escolhido não para desembainhar sua espada, mas para permanecer visível entre aqueles que o fazem. O que fizermos com a paz nos desafiará muito mais do que a guerra. Portanto, permaneça onde não te esperam. Vigie quem for necessário. E se a história te ignorar, permita que o faça. Eu não ignorarei. O tom de autoridade silenciosa naquelas palavras não deixava dúvidas. Era a voz do presidente. William Donovan foi apagado da existência intencionalmente. Lincoln o removeu dos registros para que ele pudesse ser seus olhos onde ninguém mais olhava. Isso explicava por que sua família o julgava desaparecido e por que ele, décadas depois, pediu que a foto fosse destruída. Manter aquela imagem era carregar a verdade que Lincoln confiou apenas a ele, um fardo pesado demais para qualquer posteridade. Quando a história desse homem esquecido finalmente veio a público, Clary Donovan recusou ofertas milionárias. A foto não estava à venda, era uma promessa mantida em silêncio por um século. Em vez disso, ela criou a exposição O Homem que Permaneceu, onde a imagem central mostrava os olhos cansados de Lincoln, as botas empoeiradas dos generais e o homem silencioso no meio, William Donovan. Ao lado, uma placa exibia a frase que resumia seu legado: alguns homens lutam com espadas, outros com silêncio. Donovan cumpriu sua missão. Ele permaneceu onde não era esperado. Ele vigiou quando ninguém sabia para onde olhar. E quando o mundo seguiu em frente sem ele, ele não pediu para ser lembrado. Mas o tempo tem sua própria maneira de fazer justiça. Uma foto impossível, um soldado fantasma e uma mensagem perigosa demais para ser esquecida. O que você faria se encontrasse uma prova de que o passado não é nada do que nos contaram? Você esconderia esse segredo ou revelaria a verdade ao mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no próximo vídeo que está aparecendo na tela, onde vamos mergulhar em outros mistérios históricos que nunca deveriam ter sido encontrados.